Fala, Marco, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Deison. Como vai você? Tudo jóia, graças a Deus. Nós da Então, Talk Class temos um prazer imenso estar recebendo você aqui nessa live essa noite. E eu acredito que todos os nossos convidados aí que já estão acompanhando vão aprender muito hoje, essa noite, com você, viu? que bom. Espero poder contribuir e para mim é uma alegria muito grande estar participando aí com vocês que têm já uma experiência de lives, né? Sim. Então é muito bacana mesmo e o nosso agradecimento a todo o time da BY Engenharia, a você e a plataforma que vocês estão disponibilizando para que a gente possa dar aí o nosso recado. Muito obrigado. Imagina. Bom, Marcos, para a gente começar, você poderia contar um pouco como começou a Maia Engenharia e o que faz? Tá. Não, a BY é muito. Eu gosto muito de contar essa história, porque a gente começou em 89, eu e meus dois sócios hoje, o Antônio e o Ricardo, nós trabalhávamos numa empresa norte-americana e ela fabricava aqui no Brasil bamboo mixer, fabricava extrusora, fabricava calandra, misturadores contínuos, né? E ela teve uma unidade no Brasil até 89, onde chamava-se Farrell do Brasil. A Farrell. E é a Farrell, exatamente. A gente iniciou a Farrell, eu iniciei na Farrell quando ainda era um escritório de representação na 9 de julho, no centro de São Paulo. Depois ela foi para o Tatuapé, na United Shoe Machinery, que tinha comprado a Farrell, então nós tínhamos um galpão lá, onde a gente reformava a máquina, começava a montar, a gente fazia muitas peças em terceiros e recebia e fazia montagem. E aí depois ela foi crescendo, né? E aí a gente mudou para Tamboré, numa fábrica nova, em que a Farrell lá dos Estados Unidos fez um aporte para a gente poder construir essa fábrica. Legal. E a gente basicamente fornecia naquele tempo, equipamentos para a indústria basicamente de pneus. Os nossos clientes eram Firestone, Pirelli, Goodyear, Michelin. E em 1989, exatamente quando a inflação, né, para os mais jovens, acho que não tem essa informação, mas a inflação era tipo 80% ao mês, né? Ah, sim. Então, a pessoa chegava para você e falava: quanto é que você ganha, Marco, o meu salário aí? A gente tinha que responder: você precisa me perguntar se eu ganho no começo do mês, no meio do mês ou no final do mês, né? É bem isso, Então, né? a inflação estava muito louca e a Farrell, naquele momento, ela decidiu vender a unidade mundial e, para não atrapalhar a negociação, eles resolveram fechar o Brasil. Eles simplesmente concordataram e mandaram todo mundo embora. Eu e, coincidentemente, meus dois sócios hoje, fomos os últimos a sair da Farrell do Brasil, né? O Antônio fazia toda a parte ele era o responsável pela fábrica, pela montagem, né, dos É. equipamentos. O Ricardo fazia toda a parte de engenharia. E eu, em certo momento, eu trabalhava mais em compras, né, em supply chain. E de repente eu fui para vendas, comecei a fazer vendas dos equipamentos e nós, na realidade, quase que apagamos a luz. Na realidade, quem apagou a luz foi o Antônio, né? E nesse meio tempo a gente não sabia o que fazer, eu já tinha dois filhos, né? Tinha a minha filha caçula, a Natália, que estava encomendada e realmente a gente ficou Sem chão, né? sem chão, sem rumo. E aí, uma noite, a gente se reuniu no Senzala, que é um bar-restaurante ali na Praça Pan-Americana. Hum. Nós fomos lá tomar um chopp, comer alguma coisa e resolvemos abrir uma empresa, porque a gente tinha muita expertise, né? Quer dizer, eu tinha trabalhado 12 anos lá, o Antônio acho que uns 9 ou 10, o Ricardo a mesma coisa. E a gente Legal. conhecia muito de Bamburi, né? Porque a gente fazia inspeção em Bamburi Entendi. e era uma loucura. Então, aí a gente conversando lá, o que nós vamos fazer? Não, vamos montar aí.
Eu, como era mais do comercial e tinha contato com os clientes, poderia sair para falar com os clientes, né? E Sim. aí a gente falou, não, vamos abrir a BY. E por que BY, né? A gente não sabia que nome dar, então a gente se agarrou no que a gente mais sabia fazer, que era Bunbury, né? E Entendi. Bunbury, o nickname, né, o apelido do Bunbury em qualquer empresa de pneu é o BY, né? Você vai lá, tem o BY1, tem o BY2, são as linhas 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então a gente falou BY Engenharia, o Ricardo e o Antônio Engenheiros, eu estava na Faculdade de Tecnologia, então, ok, BY Engenharia. E aí montamos a empresa com o propósito de atender aos clientes de pneus naquele momento, né? Aí Certo. eu saí à rua e fui visitar Pirelli, Michelin, Goodyear, e todos com uma receptividade muito grande, né? Não, vamos, nós compramos de vocês, pode montar o time, a gente quer treinamento, peça, o que a gente puder, estamos juntos, né? E aí a gente iniciou esse serviço e a Michelin tinha acabado de adquirir, fazia um ano e meio, que tinha adquirido um Bunbury nosso e deu um problema sério nos rotores, começou a sair metal duro, né? E aí a Isso. Farrell imediatamente ligou para a gente e falou, Marco, Ionese, eu estou com um problema na Michelin, vocês fariam um serviço para nós lá, porque vocês conhecem o pessoal de solda, que tem expertise nisso aí, você pode fazer esse serviço, a gente pagaria para vocês. Então a E gente aí? acertou isso, pegamos o pagamento e com esse dinheiro me proporcionou a ir até os Estados Unidos, até a Gala, apesar que eu fiz um treinamento na Gala durante 6 meses, o Ricardo, o Antônio também, mas aí eu fui lá com o propósito de falar com eles, gente, pô, vocês saíram, deixaram o mercado vazio, vocês não querem contratar a gente como representantes da Farro? Eles, não, de jeito nenhum, porque o Brasil, a inflação está muito alta e vai estragar o nosso negócio e nós não vamos vender mais lá. Falei, bom, tá bom, se precisar da gente, fica à vontade, né? E aproveitei aquela viagem, que foi, acho que em 80, não foi em 90. Não Estava acontecendo a National Plastics Exhibition em Uhum. Chicago, a NPI. Que antes era a segunda-feira maior, né? Hoje é a terceira, Isso, né? isso, exatamente. E aí eu, né, consegui lá, aluguei um carro, andei tipo 10 horas da onde eu estava, até Chicago e fiz a feira. E na feira eu fiz contato com algumas empresas, né? Fiz com a Caloi, que é fabricante de roscas e camisas metálicas, e fui na Gala, no stand da Gala. A Gala falou, olha, o dono da Gala, ele não gosta muito de representante, né? Mas a gente pode te dar um finder's fee. Se você achar um cliente, a gente te dá 2% de comissão. Eu falei, nossa, tá ótimo, vamos à luta, né? Certo. Vamos à luta e de lá eu tive a oportunidade, eles me convidaram, insistiram para visitar a Gala, então de Chicago eu fui dirigindo até a Até a empresa. Virgínia, né, na cidade de Eagle Rock, e visitei 2, 3 dias lá, eles me mostraram tudo, como é que fazia, tudo. E aí voltei para o Brasil e a gente começou a representar a Gala. E, na realidade, para ser muito sincero, eu não sabia nem para onde atirar, porque granulação imersa em água, quem que vai usar isso e tal? E a gente tinha um conhecimento um pouco disso, porque a gente tinha feito um misturador contínuo ainda pela Farro, um misturador contínuo pequeno, e nós vendemos algumas unidades. Vendemos uma para plásticos branco, uma outra para Cromex, uma outra para Clariant. Então eu sabia que e todos eles queriam com corte na cabeça, não queriam mais banheira, né? Certo. Então a gente teve uma pequena introdução ainda durante a FA, e a gente começou a BY, então, com essa pegada, né? E o pessoal falava, BY, o que é isso, né? E para não contar toda essa história, né, longa,
Sim. Entre eu e o Ricardo e o Antônio, a gente falou, não, vamos fazer o seguinte, BY é B de Brazilian e Ah, Y de Youngs, são jovens brasileiros, né? legal, E legal. isso em 89 cabia. Hoje nós já estamos pensando em mudar de nome. Colocar BO, né? Behold. É, é. E Não, mas uma obrigado. coisa Muito incrível, né? bom. Mas A vocês estão vida, jovens ainda. ainda assim, ainda assim, ainda assim. É que o meu cabelo assim é mais hereditário, né? Não é nada de idade. Então, e hoje a BY, quais são os produtos que ela tem em geral hoje? Tá. Só uma parte, Claro. coincidentemente, o ano passado a Farrell veio até nós, bateu a porta e falou, gente, a gente tem conversado com muita gente, mas a gente tem muita forte recomendação para trabalhar com vocês. Vocês Olha que aceitam, legal. apesar de tudo que a gente fez para vocês? E a gente, claro, o coração aberto, o nosso coração é muito Farrell, a gente deve muito a Farrell pelos ensinamentos que a gente teve. E então a gente assinou e também tá representando a Farrell. Mas Legal. a BY, basicamente, ela tem um portfólio bastante vasto. Ela tem periféricos de extrusão, né? Tá. A nossa expertise efetivamente é extrusão. Além de periféricos, a gente vende também sistemas, linhas completas da Davis Standard e da Gama para chapa, filme, né? Tem um outro mercado que é o de composto, reciclagem, que a gente está focado bem no corte imerso em água, na Tá. granulação, né? E para esse mercado a gente também atende com granuladores convencionais, atendendo pela MAG, Automatic, né, da Alemanha, e toda a parte de composto que a gente tem, troca-telas contínuo, Legal. tem a próprio sistema da Farrell, que é um misturador contínuo revolucionário, que ele tem algumas vantagens em relação a uma dupla rosca, né? Então, para Hum, grandes produções, a gente tem um resultado muito, muito importante. legal. Eu cheguei até a ver duas Farrell, mas eu acho que de 300 ou 400 milímetros de diâmetro, num É, ferro velho, das antigas mesmo, das máquinas antigas. Eu o acho que que era para borracha. Na realidade, a Farrell, ela nasceu fazendo equipamentos para as petroquímicas. Então, se você for aqui nas petroquímicas, que hoje uma incorporou a outra, mas a antiga Politeno, a polipropileno, a PPH, todos eles têm um misturador contínuo para 20, 25 mil, 30 mil quilos hora. Nossa, é E bastante coisa. junto a essas máquinas, a Farrell também fornecia os granuladores imersos em água. Hum, Aí o que aconteceu? A Gala entrou exatamente nesse mercado mais em função dos pequenos, né? Um transformador com 500 quilos, 1.000, 1.500, ele não tinha ninguém que fornecesse. Então a Gala, como ela nasceu fabricando centrífugas e ela fornece centrífugas até hoje para todos os polos petroquímicos, fornece para a Farrell, quando ela fornece uma linha grande para polipropileno, por exemplo, 30 mil quilos hora, 50 mil quilos hora, o corte é da Gala, mas a centrífuga e a secagem, ela é todinha da... Perdão, o misturador é da Farrell, da a Farrell. E o centrífuga corte é legal. sempre da Gala, né? E ela Legal. fornece para os concorrentes da Farrell, como o JNW, a Japanese Steel Works, a Coperion e todas essas empresas, né? Marco, aproveitando que você está falando da Gala, vamos falar um pouco do corte, desmistificar essa questão do corte na água, né? Porque tem muita Tá, gente que fala, tá. não, corte na água é para isso, corte na água é para aquilo, Uhum, e meio que rotula aquilo. Então vamos uhum. desmistificar isso hoje. O corte Gala, que ele é submerso em água, ele é para que tipo de material? Qual a produtividade mínima e máxima dele hoje? O que você pode Olha, falar mais? ele na realidade, ele pode processar qualquer material, quaisquer material. Ele vai de um range de laboratório de 20, 30 quilos, existem equipamentos de laboratório nesse tamanho, até 30, 40, né,
toneladas quilo-hora. A gala, especificamente, ela trabalha até um range de 10 a 12 mil quilos-hora, né? Tá. E ela, na realidade, o grande diferencial de um sistema gala para um granulador é que no corte gala você pode trabalhar com materiais com alta carga, com muito dióxido de titânio, ou com muito talco, ou carbonato, né? Porque se você for querer granular isso num granulador convencional, ele fica muito quebradiço e você esfarela e não consegue, né? É Entendi. por isso que o grande diferencial é para esses materiais carregados. Mas a gente corta PP, PE, ABS, qualquer tipo de material. Só que para cada tipo de material, o grande segredo é exatamente e o Antônio, meu sócio, é um expert nisso, ele tem uma expertise muito grande. Ele, inclusive, é solicitado pelo próprio Gala dos Estados Unidos a fazer comissionamento de máquina na Argentina ou no Chile, em função da língua, né? Mas o corte em si, ele pode cortar quaisquer tipos de materiais. E o grande segredo, na realidade, é a placa matriz, né? Tá. A placa matriz tem que ter um certo número de furos, vai depender da densidade do material, da vazão que você quer granular, né? Para você tem uns ângulos de alívio. Então, a máquina, né, o corte, ele é feito para atender a necessidade do cliente e a gente precisa dessas informações o mais corretas possíveis, porque senão não é como você comprar alguma coisa e falar, não, amanhã eu vou fazer 500 kWh, mas hoje eu estou fazendo 200, mas eu não vou falar para eles, eu quero comprar um sistema para 500 quilos. Entendi. Eu preparo toda a minha parte da matriz para poder trabalhar com volume de 500 quilos-hora. Então, eu tenho um certo número de furos, né, para atender os 500 quilos. A hora que ele recebe a máquina e vai querer granular 200 quilos, o que vai acontecer? Eu tenho menos massa para passar por aqueles... Vamos dizer que para 500 quilos, eu vou chutar, a gente tenha 20 furos. Certo. Então, esses 20 furos, eles vão dar vazão para os 500 quilos. A hora que eu recebo a máquina e vou colocar 200 quilos, para 200 quilos eu vou precisar de 8 furos. Entendi. Então, o que acontece? Eu passando 200 quilos, ele vai diminuir a velocidade de passagem pelo furo e eu vou congelar. E aí o cara vai falar, não, o sistema é uma porcaria, porque tá Não vendo? funciona, né? Não funciona. Eu comprei para 500 quilos, estou fazendo só 200 e já está dando pau. Então, a importância de você ter essa informação é extremamente relevante, né? Mas a gente pode cortar hot melt, né? Imagina você cortar um material tão viscoso ou tão menos ou mais viscoso do que... É quase cortar água, né? Então, a gente tem todo um sistema de resfriamento para poder aumentar a viscosidade, para poder cortar. E cortamos borracha, cortamos TR, cortamos PVC. E o PVC tem uma grande vantagem, né? Porque a gente teve uma experiência fantástica em alguns clientes aqui no Brasil, que no começo a Gala falava, gente, como é que vocês não conseguem vender para PVC? Vocês vendem para ABS, vocês estão vendendo para PP. Materiais de engenharia, né? E para PVC vocês não estão conseguindo cortar? Eu falei, sabe o que é? Eu estou indo oferecer para o pessoal de PVC e eles estão falando, Marco, eu estou a minha vida inteira tentando tirar a água do PVC. Agora você vem me oferecer um corte para, né, colocar água. Então, para uma surpresa muito grande de um cliente aqui nosso no Brasil, a gente tinha tanta certeza na tecnologia que o primeiro sistema a gente negociou tipo, toma o sistema, se funcionar você paga, se não funcionar você devolve. Ah, legal. Era um sistema para 1000 quilos, nós entregamos para ele, ele colocou na máquina dele que só dava 500, porque ele cortando a seco, a temperatura do granulado do PVC grudava um ao outro. Então ele tinha um limite de velocidade e temperatura. Acima disso começava a colar e ele não podia mais exigir da máquina.
Quando você coloca um corte imerso em água, esse problema acabou. Então, ele pode aumentar a vazão e, consequentemente, a temperatura, porque ele está resfriando continuamente em água. Aproveitando tua explicação, por exemplo, se uma pessoa passa na mesma máquina nylon, PP, com diversos formatos, assim, ele passa, agora ele passou nylon na máquina e depois ele vai passar polipropileno, por exemplo. Ele vai trocar o que ali? Ele vai trocar só a matriz de saída ou o sistema mesmo não seria apropriado? Não, o sistema, se a vazão tiver próxima, A mesma? na realidade, com o sistema a gente fornece também uns pinos cônicos de cobre ou de latão, se não me falha, eu acho que é latão. E aí o que acontece? Se você tem que diminuir o número de furos, você só vai lá intercalando equidistantemente e você fecha alguns furos para atender um material de mais ou menos densidade. Então, com o mesmo sistema, você pode fazer essa troca. Legal. Marco, e como você está vendo agora o sistema atual desse tempo aqui que a gente está vivendo? Apesar que junho, julho parece ter uma boa melhorada, né? Na realidade, em março, quando tudo aconteceu e a gente começou a consultar, porque nós somos uma empresa relativamente pequena, somos 15 pessoas, né, 3 sócios e 12 colaboradores, e todos assalariados. Então, quando aconteceu isso, a gente realmente ficou extremamente preocupado, porque tudo que a gente mexe é dolarizado ou é câmbio, né? Sim. Então, a gente começou a ligar para os conhecidos, e aí um conhecido fala, puta, olha, pega empréstimo, se o governo estiver dando, pega empréstimo a juro baixo, porque senão depois vai ter escassez. Então, a gente ouvia uma coisa daqui, outra de lá, aí um cliente, Marco, aquela bomba de engrenagem que eu comprei de vocês, comprei ontem, o pedido entrou ontem, eu não vou fazer, pode cancelar. Aí um outro cancelou, um outro, olha, você tem umas facas para me entregar do sistema Gala, você tem 1000 facas para me entregar programada para abril, maio e junho, está cancelado, viu, Marco? Nós vamos reprogramar, vamos ter que renegociar. Nós realmente ficamos sem chão. Nós ficamos sem chão, imediatamente saindo as medidas do governo, a gente colocou todo o nosso time em redução de salário e jornada de trabalho. Rapidamente nos adequamos, né? Eu queria, nesse momento, até homenagear meus 2 sócios que trabalharam intensamente para poder fazer essa articulação. O Antônio e o Ricardo foram maravilhosos, colocando o pessoal em home office. Em 2, 3 dias a gente já estava com tudo podendo trabalhar digital, para a gente não atender, não desperdiçar nada, nenhum telefonema, a gente queria fazer o máximo para poder ver como é que ia girar. Bom, março e abril foi péssimo, as vendas caíram tipo 70%. Uhum. As vendas de importado, né, nós quase choramos, cara, porque o negócio apertou demais, porque dólar, então a gente não tinha venda de dólar e a gente depende disso, né? Então, aí veio o mês de maio, a gente já conseguiu renegociar, né? O pessoal já começou a ver que não era tanta essa bruxa solta, né? Que a embalagem precisava ser feita, o master batch precisava ser feito. Então, não, olha, vamos retomar a entrega das faquinhas, pode entregar. Aquele retentor, pode entregar. Porque também eu acho que o grande diferencial da gente é que a gente, quando a gente resolveu fabricar o sistema aqui, foi uma luta muito dura com a Gala. Eles não queriam licenciar ninguém para não criar um monstro. Sim. E infelizmente, o Brasil tem essa como se diz? Essa fama. Essa fama. O pessoal pega a tecnologia, copia, dá um chute no pessoal lá fora e amanhã é um concorrente. Eu conheço inúmeras empresas que fizeram isso. E a gente pautou pela necessidade de ter o apoio tecnológico para a gente poder continuar.
Então, conseguimos, a duras penas, um contrato de licença de tecnologia e o grande diferencial é que a gente bancou a importação de várias peças de reposição e nós temos um estoque que ele fica aqui permanentemente, porque se eu não vendo, se eu não tenho um retentor para entregar amanhã um rolamento ou uma O faca, cliente para, né? o cliente ou para, ou ele vai no concorrente, nacionaliza, Sim, põe sim. peça pirata no sistema e aí depois fala, não, o sistema não funciona, o sistema não funciona. Tá certo, é E, verdade. e mesmo assim, Deison, algumas empresas compraram nossos sistemas usados, né, e copiaram, e mecanicamente, né, quer dizer, tecnicamente eles não têm essa informação sobre velocidade de fluxo do polímero dentro da matriz, a quantidade de furos. Então, eles acabaram atrapalhando um pouco, porque o sistema dos nossos concorrentes talvez não corte PP, que é um material mais difícil, né? Eles cortam PE, porque PE a gente corta até no dente, né? Você concorda? Agora, o polipropileno, né? Então, aí não funcionava para eles, e o que, que era? O conceito do sistema Gala, conceito imerso em água, desse fornecedor X, não é bom para fazer o meu material. Então, por isso a gente teve a preocupação de ter o material, ter a tecnologia, fabricar no Brasil e ter um estoque importante. Aí um outro passo que a gente deu a duras penas foi ter um laboratório. Quer dizer, a gente tem em Vinhedo uma unidade onde a gente tem 3 extrusoras, uma dupla rosca, que você bem sabe, e Sim. 2 monorrosca com troca-telas e corte-gala, para que a gente possa recepcionar o material do cliente que tenha dúvida, será que corta? Eu vi que deu problema no PP. Então a gente recepciona o PP dele, ele vem, ele acompanha o teste para a gente poder provar a tecnologia. Esse é todo um diferencial, né? E, Exatamente. e- e esse investimento em processo de automatização, como que você vê esse mercado futuro das empresas? Eu acredito que vai tendenciar tudo a isso, né? Eu acho que no Brasil vai demorar um pouquinho, né? Porque eu acho que as indústrias, né? Elas estão com equipamento muito antigo, né? Então eles mal conseguem fazer um upgrade ou melhoramento do equipamento, né? Para substituir para automação. Eu acho que vai demorar um pouquinho, mas eu acho que é tendência mundial. Se você for para a Europa e para os Estados Unidos, isso já é uma coisa latente lá, né? Quer dizer, a automação lá é muito visível e a gente, quando vai para fora e volta para cá, fala, nossa, eu não acredito. Como é que a gente está tão atrasado nisso? Mas a automação, né, a gente trabalha com, por exemplo, matriz plana, automática, né? Onde você tem matriz manual, mas tem a matriz plana. Onde você tem a matriz manual, você tem o filme saindo e o operador vai lá, mede a extensão e a largura de todo o filme, de toda a chapa. Aí depois o operador olha as medições, vai no parafuso 4, 7, Parafuso por 16, parafuso. parafuso por parafuso. Né? Então, é um longo... Automação, o que, que é? É exatamente uma matriz inteligente, com todos os parafusos, com um catodo atrás de cada parafuso de latão, cobre, perdão, onde ele recebe um sinal de um medidor de espessura que está varrendo continuamente a chapa ou o filme, manda um sinal de 4 a 20 miliamperes para a matriz e ela vai... É interessante esse fenômeno, porque ela recebe a informação, se ele tem que fechar o lábio, ele vai aquecer esse catodo, ele vai dilatar e ao dilatar ele empurra o lábio. E se é o inverso, para abrir o lábio, porque ele está muito fino, ele joga ar, ele vai contrair, ele puxa o lábio e ele vai com isso. Então, a automação é uma coisa fantástica, né? Por um lado, é maravilhoso, porque é produtividade, qualidade. Tem um outro, porém, que muitas pessoas vão perder emprego, né? Muitos Sim. operadores e tal. E isso é uma Isso, outra coisa que a gente tem que trabalhar, né? sim, sim. Realocar, né? Realocar isso. Exatamente. E até hoje, Marco, qual foi a maior complexidade que você já encontrou na parte de automação? Qual foi a maior dificuldade que a Engenharia já encontrou?
Eu diria que se a gente não falasse a língua, seria o inglês. Mas graças a Deus, eu, Antônio e o Ricardo, a gente domina e é isso que tem ajudado a gente Na hoje em dia comunicação. na comunicação lá fora. Mas eu diria que a maioria dos projetos da BY são todos muito complexos, porque o que todo mundo faz está muito disponível por aí, né? O Uhum. diferencial, os pepinos, cai tudo na nossa mão, né? Um cara chega para a gente e fala, olha, moçada, é o seguinte, vocês vão cortar hot melt e tato permanente, que é aquele que fica, né? Pô, eu estou Exato. cortando, fica grudando, né? Então, esse tipo de tecnologia, mesmo lá fora, é muito complexa, não é aberta. Às vezes a empresa não deixa o técnico entrar porque é muito segredo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que conviver e tem que dar certo, porque se não dá certo, a gente tem como premissa nunca deixar na mão o nosso cliente, porque é dele que a gente depende, né? E o interessante é que se a nossa representada não nos atende, isso já aconteceu Uhum. algumas vezes, a gente foi atrás de resolver o problema sem o apoio deles, né? Entendi. A gente vendeu um gravimétrico uma vez para uma pessoa e o engenheiro Ricardo, meu sócio, estava não tendo suporte do pessoal lá dos Estados Unidos, porque naquele momento o boom era a China. Eles estavam todo mundo, né, tentando lá para fornecer para a China, não tinha técnico, não tinha nada. Bom, nós fomos lá, resolvemos o problema para o nosso querido e infelizmente agora falecido Dr. Israel Sverner, da Electroplastic, né? Faleceu aí há poucos meses. Mas o Ricardo, ele passava dia e noite lá para arrumar. Eu já fiquei 2 noites, 3 na Tetra Pak, o Antônio Nabazel. Né? Então, o que chega na mão da gente é pepino. Porque você sabe bem como é que é. A hora que entregou a máquina, o cara da produção não quer saber. Falou, liga aí que eu preciso produzir. Eu preciso produzir. E fica aquela pressão, né? É Você isso vai fazer um mesmo. startup, começa a vazar material daqui, de lá, junta 200 caras ali, você já fica, né? Mas a gente, graças a Deus... Então, a gente sofreu alguns empecilhos aí com esse tipo de projeto, né? Com Hot Melt, vendi uma vez uma matriz para substituir uma matriz de um outro fornecedor chinês, e essa matriz era para fazer filme barreira. Olha, veio técnico dos Estados Unidos 2, 3 vezes, passamos dias tentando fazer lá e nada. Até que uma luz brilhante, abriu uma matriz, colocamos um calço de tipo 0,2 milímetros, um calço de 2 metros de largura, sabe? Foi mandado fazer nos Estados Unidos, veio só o calço, colocamos ali e resolveu. Mas até chegar nessa conclusão, foi difícil, foi muito material que Muito foi perdido, trabalhoso. foi muita noite perdida, né? Enfim, partir gala para 6.000 km/h, né? Também é bem Você fica, né? complexo. Mas o Antônio é um bichinho danado, ele é muito bom e eu tenho o maior orgulho de ter o Antônio, que hoje é o meu brother, e o Ricardo como meu sócio. Legal. E na sua opinião, Michael, o que, que você acha que seria mais importante assim, para o setor agora de inovação? O que, que as empresas poderiam começar a fazer para ir até no sentido que você comentou de automação, né? Quais melhorias que você acha que as empresas poderiam fazer para começar a alavancar mais a sua parte produtiva? Eu acho que a educação é fundamental. Eu acho que as pessoas, quando iniciam, e são muito poucas as pessoas que já iniciam num trabalho com treinamento e com expertise, né? Lá fora não, lá fora o pessoal já vem exatamente sabendo o que é uma matriz plana, o que é uma linha blow, né? Aqui as pessoas são educadas dentro das próprias empresas, então eu acho que a educação é um grande diferencial. Escolas técnicas que pudessem produzir muita vamos dizer assim, dar o fundamental e depois, na hora H, é lógico que a matéria dada numa sala de aula é bem diferente do que acontece no Com real certeza. world, né? Mas eu acho que educação é uma coisa muito fundamental.
a língua, né? A língua para os operadores, isso falando mais em termos da operação em si. Para automação, é um gasto muito grande, né? Hoje as coisas são caras, né? A Sim. nossa moeda está muito fraca, nós estamos muito fraquinhos, né? A gente precisa, a economia precisa melhorar para a gente diminuir esse range tão grande no câmbio e financiamento para esse tipo de produto, para máquinas automáticas, é fundamental, mas financiamento barato, né? Não adianta jogar os juros lá em cima que o empresário não vai conseguir pagar, né? Exatamente, o Finame, que era uma coisa, né? Pô, entra com Finame com juro baixo, não demos aí agora, o governo não deu essa bolsa durante 3 meses, aí R$ 600. Porra, vamos investir, né, nesse tipo de empréstimo mais barato, né? Uma outra Sim, coisa que seria importante é o governo isentar equipamentos para produzir material reciclado. A sim, venda do também. material reciclado ter isenção, mas não, Nós, né? Nós pagamos até nós, mais caro. nós da Talco Plástico aqui já tivemos até algumas discussões aqui em umas lives falando sobre isso, né? Que Uhum. o material reciclado, os recicladores do Brasil não têm tanto apoio do governo e é fundamental isso, né? Uhum, uhum. E até a gente dava. O que você estava comentando em relação à parte de ensinar a cultura, né? Uhum. Outro dia eu estava até conversando com um empresário do segmento numa visita, que o dono se preocupa com a automação, comprar a melhor marca, com produtividade e tudo. Aí chega no operador. Aí eu até estava conversando de um fato simples, né? Aquele imã que colocava dentro do funil para não cair Prego, parafuso, metal. metal, etc. Aí a pessoa comprava o imã, colocava no funil. Beleza, no primeiro dia, ok. Aí o operador tirava o imã para limpar e Esquecia de depois colocar. colava na máquina, né, do lado, não colocava no funil de novo. E aí depois descobria que não tinha adiantado nada, aquele mesmo que investimento pequeno, mas não estava. Você tem que dar é que nem está falando, tem que dar um treinamento, tem que ensinar Ah, isso principalmente o operador que vai trabalhar com a máquina, né? Porque é em, senão. em todos os segmentos, né? Educação para o indivíduo, né? O povo brasileiro é tão sofrido, né? Então, a educação acho que é fundamental. Se eu pudesse fazer alguma coisa para poder ter uma plataforma para ensinar, assim como vocês estão fazendo, só essas lives já são é uma educação, e isso que é maravilhoso, né? E que a gente está podendo, nesses tempos de pandemia, aproveitar muito disso. Então, eu aproveito para parabenizar aí você e todo o teu Muito time aí. obrigado, muito obrigado. Bom, como a gente já está aqui encerrando, eu vou pedir para os nossos convidados, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta agora para o Marco, quiser saber alguma coisa sobre a Bioengenharia, pode aproveitar esse tempo aqui, enquanto eu e o Marco vamos batendo papo. Então, você pode fazer uma pergunta aí que a gente faz aqui ao vivo para o Marco. Então, Marco, e a gente tem visto até, eu visitando as empresas, a gente tem visto até um crescimento muito grande aí dos processos Gala e uma aceitação boa no mercado. Pessoas, virou um conceito, né? Virou uma Gra- máquina conceito hoje. Isso foi muito bacana, né? Graças a Deus. Eu acho que tem muito a ver com essa dedicação de a gente conservar a tecnologia, manter as peças de reposição, né? Quer dizer, a gente, você sabe como o custo de importação é alto. A gente Sim, tem isso aí no na BY, como uma maneira, né? Porque a gente teve que pagar tudo na frente, mas acreditando que aquilo seria um diferencial para os nossos clientes. Então, eu acho que é isso que o cliente se sente confortável, né? Em poder contar com o sistema da Gala ou o sistema da BY, que agora tem todo o suporte da MAG, porque a MAG recentemente adquiriu a Gala.
Então, a Mag hoje, com a Gala e com alguns outros fabricantes de cortes na cabeça, que ela comprou no mundo, ela hoje tem uma das melhores tecnologias para corte na cabeça, né? Então, a gente faz desde micropellet, né? Que é uma tecnologia também fantástica, né? Onde a matriz tem milhares de furos, uma matriz, né? Para fazer o micropellet já na cor do que você vai precisar para fazer uma rotomoldagem de uma caixa d'água, por exemplo. Você não precisa pegar o granulado, tingir o granulado e depois fazer aquela micronização para depois fazer a rotomoldagem. O grande diferencial do Gala Micropellet é exatamente para fazer essas peças grandes, né? Caixa d'água, cestos de lixo, brinquedos, né? Marco, aproveitando, você falou em micropellet, me fez lembrar uma coisa. O mercado está tendencioso muito voltar para a parte de nanotecnologia, né? Essa parte nano. E aí também, acho que com certeza a Gala também já vai se readaptar a isso também, né? Ah, certamente. O Antônio deve ter até mais informações. Aqui na BY a gente divide um pouco os quadriláteros aí. O Antônio é o nosso expert em gala e camisa e roscas de Caloi. O Ricardo atende toda a parte de troca-telas, bomba de engrenagem, né? Troca-tela contínuo, troca